Hoje a palavra é do William. Boa noite, pessoal. Então, todo mundo conhece o Dr. Bezerra, né? Sim. Uma dos grandes expoentes aí do espiritismo. Todo mundo já viu uma fotinha, já sabe mais ou menos quem ele é. Sabe que ele era o médico dos pobres, mas não muito mais além disso, né? E como ele fez aniversário esse mês, que passou agora em agosto, então como homenagem para ele, como eu tenho falado de outros expoentes aí, eu vou falar um pouco da vida dele para esclarecer um pouco melhor quem que era essa figura, tá bom? Então, vamos lá. Família e infância dele, né? Vamos entender como é que era a família dele, o contexto da época que ele nasceu e como é que foi um pouco a infância dele, tá bom? Então esse aí é o Dr. Bezerra, né? Então olha lá. O nome completo dele é Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Ele nasceu em 1831, está errado lá, na freguesia do Riacho do Sangue, hoje Soronópolis, no Ceará. Filho de Antônio Bezerra de Menezes e Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Soronópolis era uma cidade no meio do nada e ainda hoje ela é muito pequena, tá? Os pais do Bezerra, eles eram diferenciados para a época. Eles eram, o pai, principalmente o pai dele, era um homem à frente do seu tempo. Ele era militar, ele tinha uma fazenda bem grande e essa aí é uma reprodução mais ou menos do que seria uma casa onde o Dr. Bezerra nasceu, na infância, né, que ele teve a infância dele. E o pai dele era um homem muito respeitado e muito querido, porque ele ajudava muito as pessoas. Quando alguém ia lá fazer alguma coisa, passava pela cidade, fazia pouso na casa dele, como era de costume na época, né? E ele sempre foi um homem à frente do seu tempo, principalmente pelas ideias revolucionárias dele, assim, né? Nós estamos falando de 1800, né? A escravidão estava bombando na época, e ele era um homem contra a escravidão, e ele era um senhor, de engenho quase, né? Então, as pessoas olhavam muito torto para ele, achavam que aquilo não era legal, né? E, graças a isso, ele acabou sendo perseguido, né? E ele acabou tendo até que fugir ele fugiu para o Rio Grande do Norte com a família e só voltou para o Ceará 4 anos depois, né? Mas ele era um cara realmente diferenciado, e a mãe do Bezerra também era uma pessoa muito boa. Então, essa é Soronópolis hoje, ó. Você vê, se hoje ela é assim, no meio do nada, né? No meio de um monte de mato, imagina na época, né? Em 1800 e pouquinho, né? E assim, o Bezerra na infância, ele era um cara, ele já era uma criança especial, ele era muito inteligente. Então ele frequentava, porque ele tinha posses, né? Na época, ele nasceu, a família dele tinha dinheiro. Então ele frequentou o colégio, e no colégio ele era tão bom, e ele se destacou tanto, que muitas vezes ele acabava substituindo o professor, ele que dava aula. Então ele não era um menino comum, vamos colocar assim, né? E além disso, a gente precisa sempre frisar que a família do Dr. Bezerra, como todas as famílias da época, eram extremamente católicas. Aquela coisa de ir na igreja, de rezar bonitinho, de acreditar em todos os dogmas, né? Era uma família bem religiosa, bem católica. Então, mais ou menos essa foi a infância do Dr. Bezerra. Crescendo lá no meio da fazenda, com o pai abastado e tranquilo. Só que aconteceu o seguinte, pessoal. O Dr. Bezerra, os pais dele, por ele ser um homem muito bom e ajudar muitas pessoas, ele acabou gastando todo o dinheiro dele. Ele acabou ficando mal de grana, assim, com muitas dívidas mesmo. Depois ele teve que fugir por causa das perseguições, aí é que acabou mesmo o dinheiro dele, né? Quando ele voltou, ele propôs vender tudo que ele tinha, as propriedades, para pagar as dívidas dele, né? Do pai dele? Do pai dele. E aí o que aconteceu? Como as pessoas gostavam muito do pai dele, eles falaram, não, a gente não vai aceitar isso. Só que ele era um homem de honra, ele falou, não, a partir de hoje, nenhum desses bens é meu mais. Ele transferiu isso para todas as pessoas que ele devia, e ele passou o resto da vida só administrando esses bens para as pessoas. Então a grana miou, né?
Isso quando o Bezerra já estava começando a ficar um adolescente ali. E isso acabou interferindo, porque aí ele precisava estudar, só que agora não tinha mais tempo. E como é que a medicina entrou na vida do Bezerra? Né? Foi mais ou menos assim. Ó. Quando ele terminou os estudos preparatórios dele, né, que seria mais ou menos no colégio, mais ou menos na época aqui, ele queria ser médico. E ele tinha 3 irmãos, e os irmãos deles eram todos advogados. Mas ele falou, não, eu quero ser médico. Ele decidiu lá que queria ser médico. Médico ele ia ser, estava tudo certo, né? Então o pai dele, que respeitava muito as ideias dele e gostava muito dele, falou, não, eu vou te mandar então para o Rio de Janeiro para você estudar. Só que eu não tenho dinheiro. Esse é o problema, né? Então ele foi, como é que fez? A família juntou, fez uma vaquinha com os amigos, deu a passagem de navio para ele para o Rio, né? Só que sem grana nenhuma. Ele foi literalmente uma mão à frente e outra atrás, né? E isso, ele já tinha lá seus 18, 16 anos, aí ele estudou lá, né? Só que sem grana. Então, isso aqui, ó, retrata um pouco como é que foi essa história. O senhor é Bezerra de Menezes, professor de aulas particulares. Sou. É que sou muito necessitado de aulas de matemática. Já há muito tempo não estudo matemática. Não sei se teria condições de lhe dar essa aula. Mas eu estou realmente necessitado. Eu preciso muito da sua ajuda. Está bem. Mas eu preciso de um tempo. Uma semana, talvez. Mas eu posso estudar. Preparar-me para dar essa aula. Acordado. Aqui está o seu pagamento. Por favor, não. Pague só depois. Esse dinheiro meu pai me deu como mesada. Se o senhor não aceitar agora, eu vou acabar me gastá-lo com futilidades. E quando chegar a hora certa, eu não vou ter como lhe pagar. Está bem. Muito obrigado. Aquele dinheiro era suficiente. As necessidades mais urgentes. Mas o aluno nunca aparecerá a uma única lição. Então, né? A espiritualidade acabou provendo ali para que tudo desse certo, né? Nada é por acaso realmente, né? E ele, então ele estudante de medicina, ele acabou de um jeito ou de outro conseguindo manter os estudos dele. E com muita dificuldade, ele se formou em 1856. 1856 ele se formou em medicina, né? Só que é o seguinte, ele não tinha dinheiro nenhum para montar um escritório. Um escritório não, um consultório. Então o que ele fez? Ele se uniu com um amigo dele, que também tinha se formado, que tinha um pouco mais de grana, e eles foram, o amigo alugou um lugar para que eles pudessem trabalhar, e eles trabalhavam em conjunto. Só que eles não tinham paciente. A galera não ia lá, vai saber lá Deus porque ninguém ia lá. E assim, era no centro do Rio de Janeiro, né, que tinha um consultório. E assim, quando aparecia algum, que era muito raro, eles tratavam, cuidavam e tudo mais. Só que na casa do Bezerra, estava cheio de gente o tempo todo para se cuidar lá. Eles descobriam que ele começou a atender, primeiro ele começou a atender a família, depois começou a atender os amigos mais próximos. E como ele não cobrava, isso acabou indo de boca em boca, e ele acabava atendendo as pessoas em casa de graça, e não trabalhava mais no consultório porque ninguém ia. E assim, ele nunca cobrou absolutamente nada de ninguém, quando não podia pagar, ele simplesmente atendia e pronto, né? Só que essa forma aí começou a correr o bairro, né? E começou a correr o bairro, começou a correr a cidade, desde cedo, desde o começo do trabalho dele na medicina, ele começou a atender as pessoas de graça, mais do que atender recebendo, né? E sempre vivendo sem grana, porque como é que ele ia ter grana? Não tinha como, né? Esse é o
consultório onde ele atendia. Ó. Antes, né, não vou dizer que na época, que era 1800, não tinha fotografia desse jeito, mas uma foto bem antiga do lugar, farmácia com PH ainda, né? E hoje, recentemente, como é que está o consultório que ele atendia. Curiosidade, né? Então, olha lá. Esses são os medicamentos que a senhora deve comprar. O que a sua filha apresenta tem cura. Me perdoa, doutor, mas eu não tenho um centavo de reais para comprar um medicamento. Tome, senhora. Isto lhe será mais útil. Eu não posso aceitar. Não posso. Eu sou uma formatura. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor. O médico verdadeiro não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou perto. O que não atende por estar com visitas, por ter trabalhado muito e achar-se fatigado, ou por ser alta noite, mau caminho ou tempo, ficar longe ou no morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem como pagar a receita, ou quem diz a quem chora à porta que procure o outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Nós já temos inúmeras dívidas do doutor Bezerra de Menezes. A senhora tem como pagar o medicamento? Essa história é mais conhecida do doutor, acho que todo mundo já ouviu falar, né? E a vida dele foi isso, né? Porque ele não só atendia de graça as pessoas, como pagava medicamentos também quando a pessoa não tinha condições. Só que vocês viram na farmácia lá a quantidade de receita? Chegou uma hora que não tinha mais como, né? O farmacêutico se sentia até mal, mas né? O que ele pode fazer? E ele chegou a esse ponto, ele dava a anel de formatura dele, né? Então ele realmente era um homem diferenciado, mas se a gente... É porque assim, eu estou deixando baixinho porque hoje a desobsessão atrapalha lá. Né? Vocês estão conseguindo ouvir mesmo assim? Sim. Porque senão atrapalha lá. E essa frase que ele falou, aliás, todas as frases que eu estou colocando aqui hoje e que ele fala, realmente veio do diário dele. Né?
Aliás, esse filme chama Diário do Dr. Bezerra. Então, é bem interessante. E essa dedicação que ele tinha com a medicina, na verdade, ele tinha com tudo, né, na vida. E ele falava que o médico não é negociante de medicina. O médico não tem hora, o médico não tem dia, não tem fome, não tem nada. Tem que trabalhar. E ele levou isso muito a sério mesmo durante toda a vida, ferro e fogo, né? Então, por isso que ele era tão admirado e tão procurado por todo mundo, né? Hoje em dia, quantas vezes todos nós aqui passamos por isso, que a gente vai no médico, o médico nem olha pra gente, né? Ele já dá lá a lista de exame para você fazer, mal te olha na cara. É raro um médico que você vai hoje e o cara realmente te examina, não é? O cara te ouve o coração, mede sua pressão. E ele levava isso muito, muito a sério, né? Por isso que ele era um homem diferenciado, né? Então, vamos falar um pouco agora dos casamentos, que ele teve mais de uma esposa, e a política na vida do Dr. Bezerra, porque ele foi político. Olha que coisa incrível, o homem foi político. Mas vamos lá. Dr. Bezerra casou 2 vezes. A primeira com a mulher lá de cima. As fotos são ruins porque nós estamos falando aí de antes de 1900, né? Era aquelas fotos que explodia pó, o cara chegava aquele troço lá. É verdade. Então, ó, a foto de cima é a primeira esposa dele, que ele casou e teve aquelas 2 crianças, né? E a foto de baixo é a segunda esposa dele, que por incrível que pareça, é irmã da de cima. Era um costume da época. A mulher morria e o cara casava com a irmã dela. Olha que beleza, né? Estava tudo em família já. Então ele casou com a irmã da falecida esposa e teve mais 7 filhos com essa mulher. Então, realmente é aquela história, né? Que falta que fazer o WhatsApp. Então, olha aí, não é? Então, aí olha aí, esses daí são pouquíssimas fotos tem realmente do Dr. Bezerra e essas são algumas da família dele, né? Mas ele era um homem extremamente respeitador, né? Quantas vezes os filhos dele não estavam doentes e ele largava os filhos para ir atender alguém que estava precisando, e ele pedia para quem? Ele pedia para Jesus que tomasse conta do filho dele. E sempre melhorava, né? Porque é aquela história do merecimento. O homem tinha merecimento, então. É assim, tudo que a gente pede diretamente a Jesus a gente vai conseguir? Nem sempre, né? Às vezes a gente não tem merecimento, a gente pede e ao longo do tempo a gente constrói esse merecimento. Pode ser que se eu pedir, eu não consiga as coisas imediatamente, né? Se a minha mãe pedir, também não consigo. Se a Nanda pedir, talvez. Mas assim, a gente tem que ter merecimento para conseguir também as graças que a gente pede. Não é só pedir e ficar sentado sem fazer nada, né? Mas essa é a história da vida dele aí de casamento. E o Bezerra, por incentivo da primeira esposa dele, ele acabou se tornando político. Então, olha lá. Ele era médico, foi jornalista, militar e empresário. Tá? E a primeira esposa dele que incentivou ele a entrar na política. Olha lá. Em 1860, ele foi eleito com a Câmara. Em 67, deputado-geral. E em 78, reeleito deputado. E tornou-se presidente da Câmara Municipal até 1881. Presidente da Câmara Municipal é mais ou menos como é hoje ser prefeito da cidade. O homem tinha, né, seus méritos aí. Você vê, ele teve uma vida pública aí de quase 15 anos. E nessa época ele largou um pouco a medicina, porque ele achou que ele poderia ajudar bastante. Só que o que aconteceu? Como ele era um político honesto que trabalhava, por incrível que pareça naquela época, ele começou a ser perseguido pelos outros políticos. Olha que maravilha. Então, ele se sentiu tão perseguido, se sentiu tão, como é que fala? Humilhado, porque assim, ele fazia tudo direito e as pessoas não faziam e perseguiam ele e tudo mais, que ele decidiu largar a política. E ele largou a política com um discurso, e também é um discurso que ele fez, que está no diário dele lá, está inclusive nos autos lá da Câmara da época, né? Literalmente falando isso aqui, ó, vê se não bate com o que a gente tem hoje. Desgraça, corrupção e incredulidade. Eis, pois, senhores, o sumário de todos os sintomas que oferece o país, sob o tríplice ponto de vista por onde o consideramos. E quem depois disso ainda tão cego, que não divise nos horizontes da pátria
a nuvem negra da tempestade. A pátria está principalmente em perigo quando princípios tão perniciosos como esses que apontei se insinuam por todo o corpo social, pois eles corrompem o sangue, gangrenam-lhe todo o organismo e tiram-lhe toda a força de coesão necessária para resistir à exploração produzida pelo choque de interesses sórdidos que tais princípios promovem com ampla generosidade. Senhores, da sociedade brasileira está gravemente enferma. As extremidades estão frias e o coração não está. Meus amigos, a gente está falando de antes de 1900 e já era um problema corrupção, já era um problema desvio de dinheiro. Olha que coisa inacreditável. Essa carta que ele fez de despedida, né, da vida pública não valeria ainda hoje, da mesma forma? Ah, mas nenhum político faria o que ele fez. Ah, sem dúvida. Só ele mesmo. Sem dúvida, mas assim, olha como é incrível, né? Como... Isso era ainda no Rio, né? Isso, no Rio. Ele não voltou mais para o Ceará. Não, isso foi no Rio. E olha aí que absurdo, né? Ainda hoje, essa carta ainda valeria para muita coisa. É claro que a gente evolui, né? A gente sabe que a gente não estaciona, que a gente estaciona, mas não volta para trás, né? Mas às vezes a gente anda a passos de tartaruga. Então é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente. E o que aconteceu? Ele falou, não, vou largar a vida pública, porque isso aqui não dá para mim, e voltou para a medicina de novo. E os políticos também se aperfeiçoaram. É uma questão complicada, né? Essa questão da política aqui no Brasil. Mas, na verdade, se a gente for fazer uma análise pela ótica espírita, né? A gente tem que ter pena, porque o que esses caras não estão cavando para eles mesmos, né? Em termos de futuro, em termos de outras existências aí. Quem que é a gente, primeiro que nós não somos ninguém para julgar ninguém, né? Mas a gente tem que olhar isso até com digno de pena mesmo, tá doido? Mas vamos lá. Como é que o espiritismo entrou na vida do Bezerra? Porque até então ele não era espírita. Pelo contrário, era católico, né? E a Bíblia e tudo mais. Mas aconteceu o seguinte, ó. Um amigo dele, que era um outro médico também, tinha conseguido, na época, o recém-lançado Livro dos Espíritos, né? E ele falou para o Bezerra, olha isso aqui que legal. Como o Bezerra andava de bonde, e o bonde demorava 1 hora para chegar no lugar, ele falou, deixa eu ler esse troço aqui. Só que quando ele leu, ele ficou até com medo no começo. Aí ele refletiu bem e falou, porque todo mundo falava que era uma coisa do inferno e tudo mais. Ele falou, bom, eu acho que eu não vou no inferno só por ler isso aqui, né? E ele lia sempre nas viagens e ele, claro, se encantou com aquilo tudo, com a verdade que tinha ali, né? E como todos os grandes expoentes, ele começou a estudar aquilo lá, né? E olha que interessante, ele ficou sabendo, olha como tudo era no começo ainda, né? O Espiritismo estava começando, mal tinha acabado de ser o Livro dos Espíritos. E já tinha no Rio de Janeiro um médium de receita, um médium receitista. E ele ficou meio assim, ele pediu para um amigo dele ir lá e fazer uma consulta por ele, né? E ele foi, esse amigo dele foi. E o homem lá falou, olha, o doutor Bezerra ele tem um problema assim, 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 que era um problema de estômago, que realmente ele tinha, né? E deu uma receita para ele. E ele se admirou para o cara ter acertado o que ele tinha, porque ele era médico, ele sabia, e ele fez o que dizia a receita e ficou bom. E aí ele se encantou com aquilo, começou a indicar as pessoas para ir lá também, né? E começou a estudar o Espiritismo com afinco mesmo. E aí é que vem a questão. Como é que ele podia, porque ele era um homem muito conhecido, um homem muito público, e o Dr. Bezerra ele não era um cara de colocar as coisas para trás dos panos e fingir. Ele falou publicamente, falou, olha, eu não sou mais católico, agora eu sou espírita. E ele foi execrado, porque ele foi em público falar isso, né? E aí ele teve todo um trabalho ali de tentar explicar que a doutrina era uma coisa boa, né?
tudo mais, mas ele foi muito perseguido, tanto que a família. Você agora você está com leituras do diabo, essa foi a que eles falaram para ele. E abandonaram ele realmente, largaram ele de mão, mas ele era um homem de convicção. Ele falou, não, é isso que eu acredito, é isso que eu vou fazer. E ele começou a participar de sessões mediúnicas, como nós temos aqui, da mesma forma. Ele ficava na mesa, se fazia o estudo, né? E eram sessões públicas. E um certo dia, um rapaz que era um materialista, ele chegou e falou para ele, olha, eu desafio vocês, espíritas, para um debate a respeito, né? Isso também é uma passagem bem conhecida e tem aqui no filme que eu vou passar. Então, essa era mais ou menos como funcionavam as sessões na época, que é mais ou menos como aqui, e eram sessões públicas. E aconteceu desse rapaz propor esse desafio, do qual ele respondeu da seguinte forma. Peço licença para uma breve intervenção, se possível. Dizer, continuo a ter, e não somente por meus colegas, mas também por mim, venho convidá-lo a um debate público, a fim de provarmos a inexpugnabilidade do materialismo contra as pretensões do espiritismo. E devo prevenir vocês que o materialismo já levantou extensa lista de nomes de médiuns fraudulentos, de ilusionistas que operam em nome de poderes imaginários, daqueles que largaram o suposto das forças psíquicas e fizeram declarações quanto às mentiras piedosas de que se viram envoltos, dos chamados sensitivos, que reconheceram seus enganos e desertaram das fileiras espíritas e, juntamente com esta relação, apresentaremos outro rol de nomes que o materialismo também levantou. Nomes dos experimentadores que provaram a inexistência da comunicação com os mortos, de sábios que não puderam verificar as factícias ocorrências da mediunidade, de observadores desencantados de qualquer testemunho de sobrevivência, de estudiosos ludibriados por vasta súcia de espertalhões. Esperamos que você e os espíritos aceitem o repto. Sim, meu irmão. Se é que posso chamar meu irmão. Aceitamos o desafio, desde que o irmão traga para o debate um infortunado que o materialismo tenha sobrevivdo moralmente no mundo, um malfeitor a quem a dignidade tenha sido devolvida, infeliz a quem o materialismo tenha restituído o riso, a alegria de viver, os desesperados da alma a quem tenha sido restituído a paz do coração, e aqueles que sem rumo, sem gosto pela vida, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo. Acontece isso mesmo. E aqueles nossos mais queridos irmãos, cuja morte arrebatou seus seres mais queridos, e que, revelados na dor, será que o materialismo assinou para eles com esperança?
E as viúvas, órfãos. Será que o materialismo apontou para eles a esperança também? Para que não desfalecessem de dor ou de desespero ante as cinzas do túmulo? Aquele que não perdoa foi ensinado pelo materialismo a perdoar. E os nossos semelhantes, que vieram do berço cegos, mudos, paralíticos, deformados, será que o materialismo ensinou a eles a serenidade, a resignação, para que enfrentassem com paciência, com compreensão, com justiça, o que é de lágrimas que a eles a vida reservou? Amigo, se você conhecesse a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, eu lhe pergunto ainda ao suicida, aquele que tem essa ideia fixa na mente, o materialismo teria tirado de sua cabeça este ato que é considerado o crime mais afrontoso ao Criador? O materialismo esvai-se. O materialismo não preenche a existência. O que fica no vazio existencial, o que fica no vazio espiritual. Traga, meu irmão, um só ser desventurado que o materialismo tenha tirado do cipó do sofrimento, este planeta de expiação, e nós, espíritas, aceitaremos o ato. O Dr. Bezerra era muito compreensivo, né? E ele era muito bondoso também. Então dá para perceber, esses fatos também fez muito alarde na época. E ele ficou bem conhecido porque ele, com as palavras dele, ele desconcertava as pessoas. E assim, o Bezerra, ele levava isso, essa história do materialismo, ele levava isso muito a ferro e fogo. Tanto que ele esgotou toda a grana dele com essa história de pagar tratamento para os outros, de pagar remédio, né, de não receber. Né? Ele vivia assim, com o absolutamente necessário. Ele não tinha, às vezes ele andava na rua e não tinha um centavo, ele ia a pé para os lugares que ele não tinha dinheiro para pegar o bonde. Né? Muitas vezes as pessoas iam pedir coisas para ele, que reconheciam ele não tinha que dar. Ele falava, meu irmão, eu só posso te dar um abraço, e dava um abraço à pessoa. E ele sofria com isso também, né? Mas ele realmente era uma pessoa diferenciada, né? E ele desencarnou, né? Então foi o seguinte, o Dr. Bezerra, ele teve um AVC em janeiro de 1900, né? Ou seja, na virada ali do século ele teve um AVC. E foi um AVC bem violento, deixou ele de cama por 3 meses, quando ele só podia movimentar os olhos, ele não podia falar, não podia fazer nada, ele ficou 3 meses assim. Só que nesses 3 meses, a casa dele virou um ponto de romaria. As pessoas não paravam de ir lá para agradecer. Né? Então teve esse reconhecimento ainda em vida. As pessoas o tempo inteiro chegavam e saíam da casa, chegavam e saíam da casa. Quem tinha dinheiro, quem não tinha, quem era rico, quem era pobre. Ele era muito querido. Né? Então nesses 3 meses ele foi muito visitado, as pessoas realmente se importavam com ele, né? Porque ele foi realmente uma pessoa muito boa. E ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900. E como a gente já sabe por outros livros, né, na espiritualidade ele foi recebido com muita festa. Né? Ele era um homem realmente especial e ele foi recebido por muitas almas que ele ajudou ali, né? E por alguns expoentes também. Olha que interessante, o Chico tinha lá o seu mentor, que falava que era o Emmanuel, que falava com ele o tempo todo. O Divaldo tinha o seu mentor, que falava com ele o tempo todo. Fala, né? O Divaldo está aí ainda. A maioria dos grandes expoentes tem um mentor presente falando com ele o tempo todo. O Bezerra não.
Ele tinha as intuições, que era o mentor falando, mas ele não via, ele não ouvia literalmente o mentor dele falando para ele. Então, o trabalho do Dr. Bezerra sempre foi baseado muito na caridade. Ele não teve esse empurrão, né, que o Chico teve, que outros expoentes tiveram aí pelos mentores presentes, o tempo todo puxando a orelha, mas ele, baseado na caridade, no amor que ele tinha pelas pessoas, ele sempre se manteve na linha. Que é uma coisa muito difícil a gente conseguir, né? Se manter uma vida ali, principalmente quando a gente tem dificuldades como ele teve a vida inteira, né? E a gente já estudou isso aqui e já estudou também em outros lugares. Se vocês repararem, vocês podem ver que eventualmente, sempre em algum centro espírita, em algum lugar, se fala do Dr. Bezerra está dando uma mensagem, né? E aqui, eu não me admiraria se ele estivesse aqui hoje, porque ele é um espírito muito puro e a gente sabe que os espíritos se irradiam, né? Os espíritos conseguem estar em todos os lugares assim. Então, eu estudo na Federação Espírita, estou no 2º ano lá, vou para o 3º. E são aulas semanais, né? Toda semana tem aula. E nesse tempo que eu estou lá, 2 vezes já o médium da classe falou: olha, eu estou vendo o Dr. Bezerra aqui. Ele está com uma bengalinha, está aí de pé, está assistindo a aula junto com a gente. Em outra ocasião, ele incorporou realmente no médium e falou para a gente lá uns 10 minutos. Né? Então, olha a amplitude que esse espírito tem. Né? E aqui as equipes médicas, os trabalhos que são feitos na mesa, são de quem? Do Dr. Bezerra. Então, ele tem uma importância muito grande, né, para nós espíritas, pelo exemplo principalmente que ele deixou para todos nós. Né? E isso não é pouco. E a gente tem que fazer o quê? A gente tem que se espelhar e usar isso como uma catapulta aí para que nós possamos fazer o nosso melhor, né? Nós possamos oferecer sempre o nosso melhor. Porque ele enxergava as pessoas como irmãos. E não são poucos. Tem um livro sobre ele que chama Lindos Casos do Dr. Bezerra, de um médico que chama Ramiro Gama. Já ouviu falar desse livro? Não. Então, é um livro bem grosso, que conta vários casos e várias histórias do Dr. Bezerra ao longo da vida, né? Mas escrito ainda com aquela linguagem arcaica, né? Com as coisas com PH, com a farmácia lá, né? Uma linguagem meio difícil, porque era uma época muito antiga mesmo, né? O homem tem quanto tempo faz que ele já desencarnou, né? Em 1900 ele desencarnou. Né? Ele atua como patrono do médico, né, espiritual. Sim. Sobre o nosso país, o Brasil. Sim, sim. Ele tem uma importância muito grande, né? E o Chico também relata algumas vezes. Teve uma vez que o Chico ficou doente e o Dr. Bezerra visitou ele também, né? E assim, Deus é onipresente, né? Deus está em todos os lugares, literalmente, né? O Dr. Bezerra não é onipresente, mas ele consegue expandir ali a sua energia e o seu conhecimento e as suas boas intenções para todas as casas e para todos nós. Existe uma passagem que ele sempre orienta quando a gente tiver com um problema muito sério, tiver com alguma dificuldade, seja de saúde, seja qual for, que a gente coloca um copo com água e faça uma oração pedindo para o Dr. Bezerra, que ele vai atender. Ele sempre ouve, ele sempre vai estar ajudando a gente. Ele tem equipe muito grande. Sim, não tem a dúvida. Trabalhando com todos os grupos. Sem dúvida. Aqui na casa, né, agora que eu trabalho na mesa lá, aliás, eu vou até adiantar, na minha próxima palestra eu vou falar sobre o que a gente faz lá, né, para tirar todas essas dúvidas de uma vez por todas, e eu vou descrever tudo que é feito lá na mesa e o que acontece aqui na casa durante a palestra. Mas a gente vê lá, né, que aqui a gente recebe durante o tratamento médico, durante a desobsessão, inúmeras equipes de médicos, mas inúmeras, coisas assim que a Valéria que enxerga, que vê, né, os médicos, a Noeli que vê também, a Claudete, elas falam que tem assim centenas de equipes de médicos trabalhando para milhares de espíritos que estão por aí, que estão recebendo atendimento. E tudo isso é coordenado pelo Dr. Bezerra. Olha que espírito grandioso, né? Esses trabalhos são feitos assim como aqui,
em outros centros, porque nós encarnados estamos aqui reunidos e as nossas energias são muito importantes para que os médicos e enfermeiros do espaço possam atender aqueles desencarnados. Nós temos uma espécie de fluido animal magnético de grande importância para ajudar no trabalho que eles fazem na espiritualidade, para encarnados e para desencarnados também. Por isso, quando nós estamos aqui em 15, 20, 10, 12, a espiritualidade presente é muito maior. E a assistência é muito grande, porque os desencarnados, eles vêm em um número muito grande para receber auxílio, porque nós temos aquele fluido como se a gente fosse uma vacina, né? Que é importante e fundamental para aquele tratamento. E as nossas energias são utilizadas justamente para atender esses inúmeros Por desencarnados. isso, exatamente, por isso que às vezes quando a gente está em casa e pensa, pô, hoje está frio, hoje eu não vou, hoje tem jogo, né? Quero assistir o jogo, não vou lá no centro, eu estou com preguiça, né? Toda vez que a gente vem para cá, eles usam demais essa energia, e depende dessa energia, porque eles usam energia de dois lugares. Eles usam energia nossa, vital, que a gente doa durante o processo todo, que eles estão coletando essa energia, e da natureza. A pracinha aqui na frente é muito utilizada, tem árvores e tudo mais, né? Então, olha a nossa responsabilidade também, só de vir aqui, não precisa fazer nada, só vir, se permitir doar, né? Eu me lembro que num dos tratamentos médicos ali, a Valéria falou, olha, na praça aqui em frente tem centenas de espíritos para serem atendidos. Centenas, tinha uma fila gigantesca, né? E eles de onde eles precisam tirar essa energia? De nós, e nós estamos aqui em que? 25, 30 pessoas, né? Então a gente precisa também ter essa consciência da importância da presença, né? Também à noite, a importância de à noite, quando a gente vai dormir, se colocar à disposição da espiritualidade para trabalhar no espaço, porque quem dorme é o corpo, o espírito não precisa dormir. Se a gente se liga num pensamento, a gente tem o trabalho noturno de muito proveito para fazer a nossa evolução também no mundo espiritual. Sem dúvida, esse negócio de pedir para trabalhar ou para estudar à noite, né? E eu de alguns anos tenho feito isso, realmente muda. Eu tinha muito pesadelo, isso desapareceu. Eu acordava às vezes muito cansado, e às vezes a gente acorda mais cansado do que foi dormir, não é? Não é verdade? E isso também melhorou bastante, né? Porque assim, se a gente está trabalhando, se ocupando durante o sono, em espírito, com alguma coisa útil, a gente só tem a ganhar com aquilo, né? Primeiro porque a gente está aprendendo, né? E depois porque a gente está colocando em prática e renovando nossas energias. E é o exercício da caridade, porque é dando que se recebe. Então, a gente tem que praticar a caridade em todas as oportunidades da nossa existência. Dormindo ou acordado, nós podemos sempre exercer a caridade. Sempre, em todas as possibilidades, em todos os níveis. Né? Nem que for pela prece, né? Que a prece é tão importante aí. E a prece não precisa ser decorada, né? Só uma intenção de pensamento já é o suficiente, às vezes, para fazer alguma coisa realmente funcionar e acontecer, né? Que vem do coração. Eu ia falar uma coisa, doutor, eu dizer agora que me veio quando ela estava falando, mas eu já me esqueci completamente. Então eu vou falar algumas outras coisas, a Amanda vai me ajudando aí, porque eu vou lembrar o que eu ia falar, porque eu esqueci realmente completamente. E era alguma coisa desse negócio de trabalho à noite, que o doutor Bezerra tinha alguma coisa a ver com que ele foi ajudado. Olha, eu não lembro. Mas eu lembro de uma outra coisa também. A Valéria, outro dia, ela falou aqui na mesa que a gente teve um trabalho muito intenso aqui durante a noite. Que a gente geralmente vem trabalhar aqui à noite também, durante a semana, né? E ela falou, olha, eu vi muita gente aqui que estava presente ajudando. Quer dizer, o trabalho é ininterrupto, né? Agora, não é só desacordados, não é só dormindo que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar no meio acordado também, né? Fazendo as coisas e ajudando da melhor forma possível a quem necessita, né? E o doutor Bezerra foi muito assim, né? Ele realmente se doava demais. Aliás, essa é a maior característica de todos esses expoentes, sempre foi a caridade, né? A caridade e a resignação dos problemas, né? Porque os caras tinham problema pra caramba, mas todos eles levavam a vida numa boa porque aceitavam, né? A aceitação é uma coisa muito importante, né? Não adianta você ficar brigando com o destino, porque você pode mudar o destino, né?
né? Destino é uma palavra tão pesada e a gente pode mudar isso o tempo todo. Não é porque a gente de repente cometeu um grande mal numa outra vida que a gente vai pagar exatamente da mesma forma aqui. Se a gente tiver a grandeza de trabalhar aqui espiritualmente, e principalmente trabalhar na prática da caridade, às vezes a gente zera isso sem precisar passar de novo, né? por esse aspecto. E é uma coisa que a gente tem sempre ter em mente, né? Você conhecia alguma história particular do Dr. Bezerra? Não, eu sempre no geral, né? São muitas, porque ele tem equipes trabalhando, que é aquilo que irradia, né? Tem o núcleo dele é no Rio de Janeiro, né? Mas ele tem as equipes todas distribuídas como raios, assim, abrangendo todos os grupos que se reúnem para espíritas, para tratamento espiritual médico. São muitas equipes, são incontáveis equipes. Por isso que elas, às vezes, tem várias equipes trabalhando aqui presente, porque como nós temos aqui aqueles médicos que fazem estágio, aqueles que estão se formando, vão assistir uma cirurgia, vão assistir, é a mesma coisa, a espiritualidade é assim também. Então, aqueles grupos que estão se formando, que estão se exercitando no aprendizado e no trabalho de atendimento, eles vêm em equipes mesmo para participar, para aprender, para colaborar no trabalho e ao mesmo tempo ganhar experiência também, porque o que acontece? Aqueles que se aperfeiçoam, eles vão se tornando líderes, eles vão constituindo novos grupos, porque nós sabemos que somos eternos, né? E nada fica parado para sempre, tudo continua evoluindo. E assim é também com a espiritualidade, não tem diferença. A festa de perseverança do Dr. Bezerra foi linda. Nossa, a sala dele, você entrava, uma energia que você entrava. Pois é. Então, bem pensado. Esse dia que eu estava na federação e que ele... Você vê, eu não tenho nenhuma mediunidade latente aqui, né? Eu não vejo nada, não ouço nada, né? No passeio que a gente faz, que eu vou explicar depois o que é aqui, quando eu fizer a próxima palestra, que é um exercício de aproximação, eu não sinto nada, né? E assim, aqui, fazendo palestras, eu tenho intuição. Aqui, às vezes, eu percebo alguma coisa que eu falo que eu não ia falar, aí eu falo. Mas, assim, o que você disse era mesmo? Na federação. Não, mas ele está falando que na federação. Mas o que eu falei foi a festa de perseverança que teve e tinha a sala de passe que foi feita para ele. Então você entrava lá, era bem energia. Então, boa você falou. Energia, a palavra já pegou. Eu estou segurando a memória assim, para não fugir. É o seguinte, quando teve essa... Então, eu não tenho nenhum tipo de mediunidade desenvolvida, né? E não tenho essa sensibilidade aflorada, mas o dia que ele falou lá, incorporado no médium, né? Eu vou te falar que umas 5 ou 6 horas assim, eu fiquei que nem uma pluma. Foi impressionante, né? Ali realmente eu senti uma influência, né? Positiva, de acalmar, de tranquilidade, de ver as coisas mais brilhantes. É incrível isso. Olha a energia que essa menina tinha, né? Esse filme dele é bonito, né? É bem bonito, e esse filme é gratuito e está disponível no YouTube, né? Quem quiser ver, só digitar o Diário do Espírito e assistir o filme. Só que assim, isso é pré-Nosso Lar, né? Pré-aqueles filmes agora que vai ter agora Missionários da Luz, né? Que vai ser a continuação do filme Nosso Lar. Nosso Lar tem uma produção muito bonita, muito bom. Esses não, eles tinham uma verba muito pequena para fazer. Eu assisti no teatro a história dele também. Teve no teatro, faz tempo. E ele fez muito bem, né? O Carlos Fez sim. Então, esses caras eles realmente tinham uma maneira, né? De fazer essas coisas com tão pouco recurso. Porque o filme não é ruim. E o filme é curto, ele tem 1 hora mais ou menos. Né? Agora, isso que a Ana falou de o espírito dele. Eu não me lembro de uma casa espírita que eu fui que não se falasse do Dr. Bezerra. Toda casa espírita tem a presença do Dr. Bezerra e das equipes dele, né? A oração, né? A oração do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que é a que a gente sempre pratica aqui. A perseverança tem espalhado em todo lugar, na sala de passe, na sala de palestra, toda a foto dele do e-mail. Sim. Tem em todo lugar espalhado a foto dele. Porque ele é o responsável por todo o atendimento espiritual médico daqui do Brasil. Tem uma salinha lá, é o patrono só dele, só dele.
Então, quem coordena os trabalhos médicos aqui da casa é o Dr. Hertz, né? E ele está o quê? Filiado a essa equipe do Dr. Bezerra. Ele falou, Para poder aí encaixar essa logística toda aí, né? Olha, se nós aqui tivemos as Olimpíadas, as Paralimpíadas, e foi uma coisa tão bonita, tão bem preparada, que fala tanto mal de brasileiro, né? É uma coisa maravilhosa. Você imagine aí que nós somos o quê? Um modelo grosseiro da espiritualidade. Imagine como que as coisas não são lá, né? A gente nem consegue conceber direito como é que é. Então, e ele, como tantos outros médicos aí, médicos que trabalharam aqui, né? E assim, existem muitos médicos bons também, que fazem o bem e a gente nem sabe. Porque o bem, a gente, aquela história do que a mão esquerda faz, e a direita não precisa saber, né? Quando eu era bebê, né, mãe, eu tive, só que eu já sou um cara idoso, né? Eu já tenho 46 anos, então os médicos daquela época eram outros médicos também, né? Mas quando eu nasci, eu tive um problema razoavelmente sério de saúde, tinha convulsões, né, de bebê frequentes assim. E minha mãe me levou nesse homem, que era um santo, que ele chamava Dr. Teodoro Lerner, né, mãe? Um pediatra que esse está lá segurando a mão de Deus também. Porque ele era um homem muito bem. Ele tinha uma fotografia na sala dele, porque na época que ele nasceu eu não sabia nada escrito. E então esse médico ele era uma pessoa idosa. Ele tinha na sala dele uma fotografia do Dr. Bezerra. E eu uma vez perguntei, conhecia, falei, quem é esse senhor? Eu ia muito com ele. Ele falou assim, esse é um amigo meu. Então, e nós estamos falando, exatamente, e nós estamos falando da época de 1900 e agora virgem, 1970, 70 e alguma coisa. Então, olha aí, o homem ele já era espírita. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, eu tive esse problema sério de saúde. E minha mãe me levou lá, e eu era um bebê, e sabe o que ele fez? Ele fez com que eu dormisse na casa dele com minha mãe e com meu pai para me acompanhar durante a noite se tinha alguma coisa. Que médico leva alguém para sua casa para você dormir lá? Ele tinha 3 meses. Tinha feito 3 meses. E a esposa dele era nutricionista. Então a minha sogra me levou meu marido lá. Olha. E então ele falou, você vai ficar aqui, eu quero acompanhar. A esposa dele era nutricionista, uma senhorinha também. E eu passei lá à noite com ele. Ele não deu nem o remédio comigo. Enfim, sabe por que deu aquele problema dele? Porque o médico que eu levei, assim, ser mãe de experiência, né? Me ligaram, pediatra dele. E como ele teve icterícia quando ele nasceu, não passava pela mais. Ele me deu cortisona para ele antes dos 3 meses. Nossa, foi isso que deu. E o homem, por isso que eu sou mirrado na sua hoje. Mas você sabe que quando a gente também era criança, a gente ia em um pediatra, que ele tinha um consultório dele. Mas ele tinha um consultório também na casa dele. Então, quando tinha algum problema à noite, era só ligar, ele falava, traz pra cá. E a gente ia na casa dele. E eu, pra variar, tinha uma ficha de frente e de trás, eu ia lá. Minha mãe batia ponto. Quase todo mês. Minha mãe tinha chave. Não, é verdade, mas tinha esse tipo. Minha mãe tinha chave. Tinha esse tipo de médico. E se você precisasse de alguma medicação, ele te dava lá mesmo. Ele tinha o doutor Atílio Malafei. Então, esses homens, esses levavam a medicina como o doutor Bezerra falava. E a mulher acompanhava ele também. Ela era a secretária dele. Então, e esse homem, eu odiava ele, sabe por quê? Porque eu chegava lá e a gente ficava, ele atendia todo mundo, e às vezes a gente saía de lá 3 horas da manhã, e eu ficava 6 horas lá, né, esperando, mas ele atendia todo mundo. E eu lembro dele vir em casa, de passar mal, eu era criança e tudo, mas ele vinha em casa de madrugada também. Que médico vai na sua casa de madrugada? Não existe mais. Minha mãe ficava de luta com muito mal café, minha mãe ficava. Não, mas assim, eu hoje em dia não escuto mais um médico assim. Então, mas será que tem? Porque hoje em dia os médicos só aprendem. Talvez assim no interior, onde as pessoas se conhecem mais, talvez no interior ainda tenha. Pois é. Porque tem médico bom e que você nem sabe do cara, mas o cara é um cara que trabalha dessa forma. Sim. Porque esses caras não fazem a live, eles não querem
coisa, né? Não. Terminar? Pode falar. Tanto que quando ele fez um ano, essa senhora, essas missões, porque era muito bem elaborada a comida, né? Ela ensinava, era uma beleza. Então, quando você ia lá, você vinha beber, ela já tinha sopa pronta, sabe? Era uma coisa espetacular. Não existe. E não ganhou concurso, porque ela fez um concurso de beleza. De robustez, assim, porque era muito nada. Era porque Era forte, saudável. Ela médicos, assim, todas as especialidades, e passou por todos eles. Assim. A beleza é uma característica que me acompanha durante a vida. Desde o nascimento. Você só teve um probleminha de saúde, se recuperou e virou não teve mais. campeão. Aí eu lembro beleza. dele no programa. No programa. Agora é a parte da vergonha, ele chega, ó, terminou lá. Aí já é a parte.